Sexta-feira, 21 de julho de 2023. Começa agora mais um Pix News. Veja os destaques dessa edição. Santa Catarina levada a sério. Região da Grande Florianópolis recebe caravana. Casan anuncia investimentos de 2 bilhões para os municípios. Governo do Rio Grande do Sul assina concessão do Parque do Turvo. Investimentos serão de 11,9 milhões nos 6 primeiros anos. Estudo diz que mais de 60% da humanidade está conectada. Média de conexão diária às redes sociais aumentou. Narizes eletrônicos farejam incêndios. Equipamento inovador está sendo usado em florestas na Alemanha. Criciúma cedia simpósio catarinense de astronomia. Evento ocorre no Parque Astronômico da cidade. Capivari de Baixo cedia vitrine cultural e gastronômica. Evento para curtir em família e aproveitar para se divertir e aprender. E você vai ver ainda, 7º skate na piscina movimenta Garopaba. Competição se consolida no calendário esportivo do litoral catarinense. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Sul TV e o canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 20 horas e 4 minutos. E a comitiva do governo de Santa Catarina continua percorrendo o estado. Desta vez, o encontro foi com prefeitos da região da Grande Florianópolis. O governador Jorginho Melo liderou a caravana que desta vez ouviu as demandas dos prefeitos da região da Grande Florianópolis. O governador falou também sobre os investimentos por parte da Celesc no estado, em especial na região. Pela primeira vez na história, nós estamos fazendo com que a Celesc invista 4 bilhões e meio, o seu lucro dos 4 anos já dividido. Isso vai dar garantia para que o empresário possa expandir o seu negócio, que novas empresas possam se instalar, porque energia é fundamental. Sem energia, sem estrada, sem internet, empresa nenhuma se instala. Empresa nenhuma faz bons negócios. Então, essa é a grande preocupação do governo, fazer obras de infraestrutura em parceria com os prefeitos para melhorar mobilidade urbana, transporte, instalação de novas empresas, novos negócios, para que se gere mais emprego, para que se gere mais tributo. Então essa é a grande luta que nós estamos fazendo. Bom, esse aqui é mais uma rodada que a Celesc está fazendo junto com o governador do estado, Jorginho Melo, divulgando o plano de ação bastante importante, são 4,5 bilhões de reais no estado inteiro, desde ampliação de usinas, corredor, mobilidade elétrica, ampliações de subestações, são 20 subestações novas no estado, 41 ampliações, linhas de transmissão e um evento muito importante divulgando mais uma região. Aqui na Grande Florianópolis são 433 milhões de reais investidos na região. É um projeto que amplia a capacidade, a oferta de energia, melhora a qualidade e maior oferta, mais indústrias, mais escolas, mais condição de vida e saúde. Durante o ato foram entregues novas viaturas às forças de segurança. É um dia especial aqui para a Grande Florianópolis, como tantas entregas que o governo Jorginho Melo vem fazendo para a categoria da segurança pública, especialmente para a Polícia Penal e socioeducativa do nosso estado. É uma entrega importante para a condução dos nossos apenados e essa entrega que hoje está sendo feita aqui na Grande Florianópolis abrangerá outros municípios também, Tijucas, a Palhoça, aqui propriamente São José, e nós registramos aqui que os grupos especializados estamos também parabenizando com essas entregas, porque é através daqui da capital que parte todas as operações para todo o estado de Santa Catarina. A região irá receber quase 2 bilhões em investimentos da Casan. As obras vão permitir ampliar os índices de saneamento básico nos municípios. Nós temos um grande desafio na capital, principalmente. A Grande Florianópolis toda faz parte dos planos da Casan, no sentido de
podemos acelerar a questão de cobertura de esgotamento sanitário, podemos concluir a questão de aumento da reservação de água, né? Mas o grande desafio mesmo é a questão do esgotamento sanitário, onde Florianópolis desponta aí como um grande desafio para a Casan. Temos aí as condições de fazer grandes investimentos, conseguir acelerar os projetos de construção de estações de tratamento, cobertura no norte, cobertura no sul. Estamos aí sendo diariamente cobrado pelo nosso prefeito Topázio para que a Casan possa se movimentar mais rapidamente para poder cumprir essas metas que são tão importantes para a capital. O governo do estado do Rio Grande do Sul assinou contrato de concessão do Parque do Turvo. Parceria prevê investimentos para requalificação, modernização, operação e manutenção do local, oferecendo atividades de lazer e turismo sustentável. Foi assinado nesta sexta-feira pelo governador Eduardo Leite o contrato de concessão do Parque Estadual do Turvo. O documento foi firmado com a empresa Três Fronteiras de Navegação e Turismo, do grupo Macuco Safari, que já atua há 35 anos com ecoturismo no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. A concessão é destinada ao uso da área com a modernização, operação e manutenção do parque com um prazo de vigência de 30 anos. O investimento previsto nos 6 primeiros anos será de 11,9 milhões de reais e um retorno de 5,7 milhões de reais em tributos municipais. Eduardo Leite ressaltou que o estado do Rio Grande do Sul tem um dos maiores programas de concessão de parques estaduais do país. Que este parque seja efetivamente descoberto, né, pelo turista e assim a gente consiga movimentar mais a economia da região com novas visitas que vão trazer certamente investimentos em pousadas, restaurantes, tudo aquilo que vem, né, junto com a descoberta pelo turismo de uma região. Saudação ao Marcelo Spilk, nosso ex-secretário também de Estado aqui das parcerias. Obrigado, Spilk, que está aqui conosco. E, enfim, dizer que a gente acredita muito nesse modelo, né? Não é só sobre o investimento que virá no parque para a qualificação do parque, é sobre poder garantir também uma operação deste parque que valorize a experiência de cada um dos visitantes. Segundo a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, o objetivo da concessão é trazer modernização e qualificação das áreas verdes, proporcionando um turismo ecológico de qualidade sem onerar os cofres públicos estaduais. Ela destacou ainda que o ensino terá prioridade com a entrada gratuita para estudantes e professores em atividades escolares e de educação ambiental. Concretiza hoje e nos próximos 30 dias a gente já recebe o plano de ação desses 30 anos e tenho certeza que esse é mais um acerto do governo do estado, porque nós vamos, de fato, entregar à população meio ambiente na alma, e eu acho que o Turvo, com o Salto do Wilcumã, é ímpar para o estado do Rio Grande do Sul, e tomara que muitas pessoas possam conhecer e que esse vire mais um ponto turístico de expressiva visitação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Foi entregue hoje pelo governo do Rio Grande do Sul a licença para operação da Central Geradora Hidrelétrica Criciúmal. O empreendimento poderá gerar até 3.000 megawatts de energia elétrica, suficiente para abastecer cerca de 4.500 casas. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, entregaram nesta sexta-feira para a Criciúmal Energia a licença de operação que permite o funcionamento da central geradora hidrelétrica. O empreendimento está localizado na linha Boa Esperança, no Rio Lajeado Grande, com capacidade para gerar 3 megawatts de energia elétrica, suficiente para abastecer 4.500 casas. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ressaltou que este ato representa uma boa gestão por parte do governo em políticas do meio ambiente e infraestrutura, ressaltando ainda a importância na geração de energia hidrelétrica, uma das formas mais eficientes, limpas e renováveis, sem prejudicar a natureza. E na região de Brandemburgo, na Alemanha, onde os incêndios são mais frequentes do que o resto do país, especialistas testam sensores movidos à energia solar para detectar chamas em poucos minutos depois que o fogo começar.
Brandemburgo é a região da Alemanha com o maior número de incêndios. Só em 2022 foram registrados 521 focos. Por isso, especialistas testam sensores alimentados por energia solar capazes de detectar os gases emitidos durante a primeira fase das queimadas nas florestas. Os sensores que estão ligados às árvores funcionam como um nariz eletrônico. Também medem temperatura, umidade e pressão atmosférica. Uma vantagem significativa é a detecção precoce. Isso significa que podemos detectar um incêndio emergente em apenas alguns minutos, 10 ou 15 minutos, antes que haja um incêndio aberto. Isso significa que podemos combatê-lo rapidamente e, portanto, reduzir significativamente os danos em comparação com os sistemas visuais. Os dispositivos, equipados com sensores de gás ultrassensíveis, foram criados há 2 anos por uma startup de Berlim, cofundada pelo especialista florestal. Como parte do projeto piloto, cerca de 400 detectores foram instalados na floresta de Eberswald. Aproximadamente um dispositivo a cada hectare. No laboratório, eles treinam o dispositivo para distinguir entre diferentes tipos de incêndios, como a fumaça de diferentes madeiras. Estamos aqui em nosso laboratório ensinando o sensor a usar inteligência artificial para diferentes incêndios florestais. Esse sensor é um nariz eletrônico. Eles sentem o cheiro da fumaça que sai de uma floresta de pinheiros ou faias e a inteligência artificial mapeia esse padrão, esse ecossistema. Assim que o incêndio é detectado, os dados são enviados para um sistema de vigilância na nuvem e as equipes de bombeiros são alertadas. Nos últimos anos, conseguimos reduzir significativamente o tamanho da área média de incêndio, porque o sistema de detecção precoce de incêndios florestais significa que podemos detectar muitos dos incêndios cedo o suficiente para evitar grandes danos. A empresa diz que 10 países já experimentaram os sensores e até 2030 espera ter 120 milhões instalados em todo o mundo. O Google anunciou que trabalha com importantes meios de comunicação no desenho de uma ferramenta baseada em inteligência artificial para ajudar jornalistas a informar e redigir suas histórias. A inteligência artificial pode se tornar o repórter da sua notícia no futuro próximo. O Google anunciou que trabalha com importantes meios de comunicação no desenho de uma ferramenta baseada na tecnologia para ajudar jornalistas a informar e redigir matérias. O jornal americano New York Times foi o primeiro a revelar o projeto, na qual colabora junto com o Washington Post e o Wall Street Journal nos testes do novo produto. Citando fontes anônimas, a reportagem do jornal garante que a ferramenta, conhecida internamente como Gênesis, está em fase inicial de testes. O Google ponderou que esse tipo de ferramenta não pretende nem pode substituir o papel essencial que tem o jornalista na hora de informar, criar e apurar histórias. A tecnologia funcionaria como uma espécie de copiloto para repórteres e editores, oferecendo opções de manchetes e diferentes estilos de redação. O anúncio do projeto do Google chega após a notícia de um compromisso firmado entre a OpenAI e a Associated Press. Um acordo que prevê a licença para a empresa criadora do ChatGPT utilizar os arquivos dessa agência internacional de notícias datados de 1985 para treinar a inteligência artificial. O surgimento no ano passado do ChatGPT e de outras ferramentas de tecnologia generativa, capazes de criar todo tipo de texto e imagem a partir de uma simples pergunta, causou grande inquietação entre criadores de conteúdo como artistas, escritores e jornalistas. Vários processos foram abertos contra as empresas implicadas, entre elas a OpenAI. Os profissionais acusam essas empresas de utilizar os conteúdos sem consentimento e remuneração para alimentar seus programas de computador. De fato, uma ferramenta bem-vinda ao meio. Porém, nada vai substituir aquele olhar diferenciado e aquele senso que todo jornalista possui. Quase 750 pessoas foram condenadas à prisão na França pelos protestos iniciados após a morte de um jovem baleado pela polícia em junho. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelas autoridades do país, que defendem uma resposta firme e sistemática
aos distúrbios. A indignação pelo assassinato de Nael provocou várias noites de protestos violentos. O jovem de 17 anos foi atingido por um tiro a queima-roupa disparado por um policial durante um controle de trânsito em Nanterre, subúrbio de Paris, em 28 de junho. Durante 9 noites, milhares de carros foram queimados, prédios públicos incendiados e lojas saqueadas. As seguradoras estimam os danos em 650 milhões de euros, cerca de 3 bilhões e meio de reais na cotação atual. Até agora, os tribunais emitiram 1.278 sentenças, 95% delas condenatórias. Das 1.056 pessoas condenadas apenas de prisão, 742 foram condenadas à prisão em regime fechado e 600 já estão encarceradas. O Ministério do Interior detalhou que a média de idade das mais de 3.700 pessoas presas durante os distúrbios era de apenas 17 anos, a mesma do jovem morto. A maioria deles não tinha antecedentes criminais, diante da presença maciça de menores. O governo pressionou o país e cogitou a possibilidade de punir as famílias financeiramente, medida criticada pela oposição. A resposta inicial do presidente Emmanuel Macron ao descontentamento da população nas ruas foi um forte destacamento policial de até 45 mil agentes e advertências de responsabilidade. Esta foi a segunda mobilização desde janeiro, após os protestos contra a reforma da Previdência proposta pelo chefe do Estado. Em 30 de junho, o ministro da Justiça francês, Éric Dupond-Moretti, pediu à promotoria uma resposta criminal rápida, firme e sistemática contra os manifestantes. E você vai ver a seguir. Estudo diz que mais de 60% da humanidade está conectada. 7º skate na piscina movimenta Garopaba neste final de semana. Parque Astronômico de Criciúma cedia simpósio da área. E Capivari de Baixo cedia vitrine cultural e gastronômica. Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro Sabadão e Domingão do melhor preço. Filé de peito de frango lá, R$ 9,89 o quilo. Contra filé inteiro a vácuo a partir de R$ 29,90 o quilo. Óleo de soja Coamo ou Lisa 900 ml, R$ 4,39. Café Três Corações 500 gramas, R$ 11,79. Lava-roupas Omo 2,4 kg, R$ 27,99. E tem vinho argentino por R$ 39,90 cada a partir de 4 unidades. Se beber, não dirija. Melhor preço é no comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta. Agora são 20 horas e 20 minutos. O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta quinta-feira em Pequim com Henry Kissinger, ex-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, e o elogiou pelo papel na aproximação entre os dois países na década de 1970. Henry Kissinger, ex-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, se reuniu nesta quinta-feira em Pequim com o presidente da China, Xi Jinping. O presidente chinês o chamou de velho amigo pelo papel na aproximação entre os dois países na década de 70. O encontro entre Xi e Kissinger acontece em um momento de grande tensão entre os gigantes econômicos, apesar das tentativas de Washington de reduzir as divergências com as visitas de funcionários de alto escalão a Pequim nas últimas semanas. O diplomata foi uma figura-chave na aproximação histórica entre a China, governada por Mao Tse-tung, e o país norte-americano, quando era conselheiro de Segurança Nacional. Kissinger viajou de maneira secreta a Pequim em julho de 1971 para preparar o estabelecimento de relações diplomáticas com a China e planejar uma visita do presidente Richard Nixon à capital chinesa em 1972.
A abertura do governo americano para a China, que na época estava isolada, serviu de impulso para a economia do gigante asiático, que hoje é a segunda maior potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Na quarta-feira, Wang Yi, principal nome da política externa chinesa, o agradeceu pela contribuição histórica ao degelo das relações entre China e Estados Unidos. O ex-chefe da diplomacia americana também se reuniu na terça-feira com o ministro de Defesa da China, que está sob sanções de Washington. Kissinger foi premiado pelo Nobel da Paz em 1973 pela negociação com cessar-fogo na Guerra do Vietnã, uma premiação muito criticada já naquela época, mesmo que o ex-secretário de Estado seja elogiado por admiradores como um visionário. Para os críticos, ele é um criminoso de guerra. Ele foi questionado, entre outros temas, pelo apoio aos golpes de Estado em vários países da América do Sul. E um estudo indica que mais de 60% da humanidade está conectada às redes sociais. De acordo com o relatório da Kepios, a quantidade de pessoas nas plataformas está se aproximando do número de usuários da internet. O número de usuários ativos em redes sociais atingiu 4,88 bilhões, o que representa 60,6% da população mundial. O número consta em um relatório sobre a internet realizado pela organização especializada em usos digitais Kepios e publicado pela agência We Are Social e a firma Matt Water. A estimativa marca um aumento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, alta superior ao crescimento da população mundial, que foi de menos 1% durante o período. A quantidade de pessoas nas redes sociais está se aproximando do número de usuários da internet, que representam 64,5% da população mundial, quase 5,2 bilhões de pessoas. Mas o crescimento desacelerou significativamente desde a pandemia de coronavírus. Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens, 53,6%, ainda que haja uma margem de imprecisão devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes. As disparidades regionais são consideráveis. Apenas 1 em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de 1/3 dos habitantes está registrado em alguma das redes. O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de 2 minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos. A geografia mostra grandes diferenças que vão de 3 horas e 49 no Brasil a 1 hora e 46 na França e menos de 1 hora no Japão. Os usuários estão cadastrados em média em mais de 7 plataformas. Entre as mais citadas estão 3 do grupo Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, seguida por 3 aplicativos chineses, WeChat, TikTok e a versão local do Douyin, e por Twitter, Messenger e Telegram. E essa semana nós tivemos o WhatsApp aí fora por alguns minutos, né? E o pessoal todo já ficou bastante preocupado. E o Brasil registrou no ano passado um número recorde de mais de 8 estupros por hora, em média 6,4%. Eles cometidos contra menores de 14 anos. De acordo com o relatório publicado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados alarmantes foram divulgados nesta quinta-feira em um relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A organização contabilizou 74.930 estupros em 2022, um aumento de 8,2% em relação a 2021. Em mais de 10% dos casos, as vítimas eram crianças de menos de 4 anos. Os dados foram compilados a partir de documentos oficiais, incluindo boletins policiais. Mais de 2/3 dos estupros ocorreram nas residências das vítimas. Em mais de 86% dos casos de violência sexual praticado em vítimas de 0 a 13 anos de idade, o agressor era um conhecido. Mais de 64% deles familiares. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que a pandemia deixou crianças e mulheres mais vulneráveis dentro de casa, confinadas com seus agressores. Com o retorno à vida normal e escolas reabrindo, o número de denúncias cresceu significantemente. Mas esse é um tipo de crime que a subnotificação é muito alta
então o número é possivelmente muito maior do que os dados que o anuário mostra. O relatório da ONG também identificou 1.437 feminicídios, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior, e 245.713 casos de violência doméstica, alta de 2,9%. Por outro lado, o número total de homicídios diminuiu ligeiramente, 2,4% para 47.508. A estatística tem diminuído de forma constante desde o recorde de 64.078 homicídios registrados em 2017. Um estudo publicado na revista Science revelou que a Groenlândia passou por uma fase de degelo 400 mil anos atrás e reforçou o alerta para os riscos do aquecimento global. Uma camada de gelo com 1,5 km de espessura desapareceu na Groenlândia há cerca de 416 mil anos atrás, durante um período de aquecimento natural moderado. De acordo com o estudo publicado na revista Science, o episódio causou aumento no nível do mar a limites que hoje seriam uma catástrofe para as regiões costeiras. Os resultados contradizem a visão de longa data que a maior ilha do mundo foi uma fortaleza de gelo impenetrável nos últimos 2,5 milhões de anos. A pesquisa também indica que a Groenlândia será muito mais vulnerável do que se pensava às mudanças climáticas causadas pelo homem. Uma simulação feita pela equipe de pesquisa mostrou que o derretimento da camada de gelo teria causado um aumento no nível do mar entre 1,5 e 6 metros há 416 mil anos. Isso sugere que todas as regiões costeiras do mundo correm o risco de ficar submersas nos próximos séculos devido ao aquecimento global. O estudo foi baseado em um núcleo de gelo extraído a 1.390 metros abaixo da superfície do noroeste da Groenlândia por cientistas de Camp Century, uma base militar secreta em funcionamento na década de 1960. O tubo de terra e rocha, com 3,6 metros de comprimento, ficou esquecido em um freezer até ser redescoberto em 2017. Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que ele continha não apenas sedimentos, mas também folhas e musgos, evidência irrefutável de uma paisagem sem gelo, talvez coberto por uma antiga floresta onde mamutes lanosos vagavam. E agora chegou o momento da Agenda Cultural. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e esta é a Agenda Cultural. Hoje nós vamos falar de um passeio turístico científico. Você já ouviu falar do Simpósio Catarinense de Astronomia? Pois é, esse ano o evento já tem data marcada e vai acontecer na cidade de Criciúma, inaugurando um dos pontos referência em ciência na cidade, o Parque Astronômico Municipal Albert Einstein. Esse ano, a cidade de Criciúma sediará o 10º Simpósio Catarinense de Astronomia, nos dias 28 e 29 de julho. O evento reunirá professores de ciência, matemática e física, ministrando palestras sobre vários assuntos. Haverá oficinas, sessões de observação, exposição de astrofotografia e outras atividades. Eu conversei com as professoras Karine e Amanda, que fazem parte da organização do simpósio. E elas explicam sobre o evento científico, como surgiu e o objetivo. O 10º Simpósio Catarinense de Astronomia vai acontecer aqui em Criciúma, é a primeira vez que Criciúma cedia esse evento, né? É um evento científico e vai acontecer no espaço do SENAC e no espaço do Parque Astronômico Albert Einstein. Alguns momentos vão ser momentos de palestra, outros vão ser oficinas. E no espaço do parque a gente vai ter um momento cultural, visitas guiadas, sessões no planetário. Então, em cada um desses espaços vai acontecer determinadas ações. O objetivo, eu acho assim, o simpósio, né, ele é um encontro de amantes da astronomia. Então, nós temos desde astrônomos amadores até profissionais, né, formados na área de astronomia, graduados em física, em astrofísica. Então, é um local onde as pessoas que são apaixonadas por astronomia, eles se encontram. E o diferencial de Criciúma, então, é ter um parque astronômico, né?
O simpósio de astronomia será um momento de reflexão e estudo aos apaixonados por astronomia e para os curiosos sobre o cosmos. O evento é gratuito, mas infelizmente esse ano já está com o público fechado. Mas o motivo é bom. E a Karine fala sobre, além de explicar o porquê do simpósio acontecer no novo Parque Astronômico. As inscrições do simpósio são gratuitas. Então nós estávamos assim, na nossa projeção, esperando mais ou menos 120 inscrições, que geralmente a faixa de inscrições é entre 80, 100, né? Então, nós estávamos, assim, projetando para mais 120. Porém, nós já estamos com 180 inscrições e elas ainda não pararam, né? Mas nós já estamos finalizando devido ao espaço das oficinas, ao espaço que nós estamos utilizando, por serem gratuitas e necessitarem, então, da compra desses materiais prévios. Nós já estamos, vamos dizer assim, com o nosso grupo formado, né? Inclusive, assim, quando foi inaugurado o parque, né, no ano passado, claro, a gente já sabia que seria um sucesso por ser uma novidade no município, trazer algo que não temos aqui na região, que é o planetário. Mas nós nos impressionamos com a quantidade de público que existe aqui em Criciúma e região, que tem esse interesse, que tem essa curiosidade por astronomia, que passaram a visitar o parque, inclusive levando seus telescópios. Então, o simpósio, ele vem trazer mais, assim, não somente essa questão de ser algo novo para o município, né? Um simpósio, algo voltado mesmo de cunho científico, mas ele traz consigo essa parte da questão da educação. O Parque Astronômico Municipal Albert Einstein fica localizado no Morro Sequinel. Inaugurou em Criciúma no início do ano e desde então vem fazendo sucesso. A cidade possui uma ligação forte com a ciência e a astronomia em especial. E Amanda explica essa relação. Então, o parque ele já foi escolhido, né, o local dele, justamente porque em 1994 nós tivemos um eclipse total do Sol, né? Quando a Lua ela se põe exatamente na frente do Sol. E nesse episódio, Criciúma foi a cidade, né, que melhor podia observar esse evento astronômico. E nessa data, que foi lá em novembro de 94, muitos astrônomos, né, cientistas do mundo todo vieram para Criciúma para participar desse evento, fotografar, filmar, né? E o alto do Morro Sequinel, então, onde está localizado o Parque Astronômico, foi, como é o ponto mais alto da cidade, foi o local onde essas pessoas se reuniram, né? Esses cientistas. Então, justamente esse evento astronômico, que é bastante raro, né? Muitas pessoas não conseguem ver um evento desse durante a vida, e Criciúma já teve esse momento, né? Que aconteceu lá em 94. Então, isso já foi algo que foi bastante, vamos dizer assim, raro, né? Então, o local ele foi escolhido por isso. Então, já tem esse viés, né, na astronomia. E a gente tem a questão do turismo, né? Então, na nossa região também, o Parque Astronômico agora vai estar ligado a outros, né, elementos aqui de Criciúma nessa rota turística. É realmente uma pena não poder participar mais desse simpósio, né? Mas se você ficou curioso ou com vontade de visitar o parque ou ainda não conhece o lugar, o Parque Astronômico é aberto à visitação. Além do simpósio, que é uma novidade na cidade, o Parque Astronômico possui diversas atividades e possibilidades para quem quer, por exemplo, visitar o planetário e participar das outras atividades que o parque oferece. As professoras contam sobre o que tem no parque e como funciona para visitar. O Parque Astronômico é algo bem diferenciado, né? Não se tem no estado, não se tem no país um parque com tantas, né, atividades. De quinta a domingo, qualquer pessoa pode visitar o parque sem necessitar de nenhum agendamento. Tem alguns horários, as sessões do planetário elas seguem ali alguns horários, né? 15, 17, 19 horas. A gente tem também observação dos telescópios, então nós contamos com 4 telescópios para observação. Então, de quinta a domingo, às 8 da noite, sempre que está uma noite bem limpa, né, sem nuvens, a gente faz as observações. Então, as pessoas, quando vão lá perguntar do telescópio, a gente diz assim, vem aqui primeiro, observa com os nossos telescópios, que com o tempo vai tendo uma experiência para depois comprar o seu telescópio, né, que às vezes até na casa da pessoa não tem um local, e ali nós temos, né? Então, é gratuito, não paga nada.
A gente só tem um custo do planetário, a entrada do planetário, que são R$10, né? Mas ainda tem vários grupos que são isentos. Que legal, né, gente? Ter um parque astronômico gratuito com tanta coisa para ver, aprender e experimentar. Aliás, as professoras deixaram um convite especial para a gente. Confira. Então, o 10º Simpósio Catarinense de Astronomia neste ano vai acontecer no município de Criciúma. Mas no próximo ano, em Chapecó, nós teremos o 11º Simpósio Catarinense de Astronomia. E para você que não teve a oportunidade de se inscrever neste simpósio, que vai acontecer entre os dias 28 e 29 de julho, fica ligado aí nas redes sociais, que inclusive temos um Instagram do simpósio, que às vezes eles colocam ali algumas informações. Quando está próximo do período de inscrições para esse simpósio, também temos a divulgação, inclusive em outros eventos científicos nessa área, para quem gosta de astronomia, quer estudar, quer conhecer um pouco mais sobre essa ciência. E para quem não conseguiu, né, os apaixonados por astronomia que não conseguiram se inscrever no nosso simpósio, fica o convite para conhecer o Parque Astronômico Albert Einstein, aqui em Criciúma. Está de portas abertas, então de quinta a domingo, das 15 às 21 horas, ocorrem todas as atividades lá no parque, com sessões no planetário, com visitas guiadas com os professores e também com as observações no telescópio às 20 horas. E o presidente Lula iria se reunir nesta sexta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para falar sobre a dança das cadeiras na Esplanada. Mas, pelo que parece, o Lula adiou. E o que houve, Tiago? O que houve, né, foi a falta de entendimento entre a ala mais ouriçada do PT, né? Afinal, com tantos ministérios e tantos apadrinhados, é difícil convencer a todos, né, uma decisão assim tão rápida, né? Embora tenha um pouco mais de 6 meses que Lula tomou posse do Planalto, a perspectiva é que ele atenda um pedido do Centrão para que políticos assumam o comando de pastas ministeriais. Em troca, o petista deve receber aquele apoio dentro do Congresso Nacional. Na terça passada, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que os deputados federais André Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa, do Republicanos, devem assumir cargos de primeiro escalão no governo. Eu apurei, segundo fontes, Fufuca foi indicado para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que está sob o comando de Wellington Dias, que deve voltar ao cargo de senador. Já Costa Filho deve assumir o Ministério dos Esportes, atualmente coordenado pela ministra Ana Moser. E aí a demora, né, a não realização dessa reunião de hoje é justamente por isso. São 2 nomes estratégicos importantes, a ala mais conservadora, né, se assim a gente pode dizer, do PT, não quer que essa troca ocorra. Mas o presidente Lula, macaco velho como é, sabe que para que as pautas passem, afinal, são votos importantes do Centrão que o governo precisa ter nesse momento para que futuros projetos, e projetos que já estão inclusive lá em discussão, possam passar. Um deles é o projeto da fake news, né, da censura que a gente falou aqui, que está lá sobre banho-maria, né, como a gente diz, que precisa de um empurrãozinho para sair, né, o presidente da Câmara precisa colocar em discussão lá no Congresso, e não adianta ir em discussão se o governo sabe que não tem votos para aprovação. É uma derrota no Congresso, é duro para qualquer governo, né? E Lula se cedendo às práticas mais antigas, né, de criar apadrinhamentos para que os projetos passem lá no Congresso Nacional. E claro que a ala mais conservadora do Partido dos Trabalhadores não quer que esses nomes importantes saiam, porque quando você perde a identidade do líder daquela pasta que faz parte da ideologia do partido ou que está mais alinhado com os projetos que o partido tem, é difícil
você convencer a base mais conservadora, aquela base que quer que essas essências continuem. Mas o governo entende, né, não é que é necessário isso, porque a gente vive numa democracia, mas é que gastaram muitos bilhões com a reforma tributária para passar e Lula e a sua equipe sabem que não tem mais dinheiro para distribuir. Qual é a única forma que sobra? É cargos, né? A única alternativa que tem. Mesmo assim, não quer dizer que todos do Centrão vão apoiar todos os projetos que Lula jogar para lá. Ainda vai ter que ter muita articulação. E essa reunião, portanto, adiada de hoje, vai ficar aí para a próxima semana ou, quem sabe, só para agosto, quando o recesso do Legislativo acaba e aí os trabalhos voltam a se movimentar lá em Brasília. Por hoje é só, Marcelo Audiência. Eu convido a todos para nos acompanharem amanhã, 8 da noite, a gente fala sobre aquele caso que está repercutindo bastante na mídia nacional, Alexandre de Moraes, hostilizado num aeroporto na Itália, e aí os assuntos vão se repercutindo. A Polícia Federal fez uma operação na casa da família supostamente acusada de o agredir verbalmente lá no aeroporto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e, claro, as notícias da semana. Boa noite a todos e um ótimo final de semana. Ok. Obrigado, Tiago. E desde o início da semana, Garopaba respira skate. O esporte, que ganha cada vez mais adeptos, ficou em evidência durante as Olimpíadas, ao trazer 3 medalhas para o Brasil. E é com esse espírito de competição que, neste fim de semana, o município irá sediar um dos principais campeonatos da modalidade em Santa Catarina. As baterias ainda nem começaram e a capital catarinense do surf, nesta semana, virou a capital catarinense do skate. Isto porque a partir deste sábado inicia a 7ª edição do Skate na Piscina. Esse ano vai fazer 7 anos que nós estamos fazendo, todo ano a gente faz uma etapa do catarinense aqui. Esse ano está prometendo muito, que já está cheio de atleta desde segunda-feira no Na Lata. Vai ter uma arquibancada para o povo vir aqui olhar, é tudo liberado, não vai pagar nada, é tudo free. E a expectativa é que passe em torno de 2.000 pessoas aqui no Na Lata esse fim de semana. Na primeira etapa do circuito, que ocorreu em maio, em Uruçanga, Henrique ficou entre os 5 melhores. Mas para esta etapa ele está mais confiante. A Uruçanga eu fiquei em 5º. Fui bem, mas errei na final. Aí vim aqui salvar, né? Mesmo morando em Floripa, desde pequeno essa é uma das pistas preferidas. No campeonato do ano passado, aqui nesta piscina, ele conseguiu a 3ª colocação. Lá tem várias, aqui é irado também, veio desde pequenininho já, desde 7 anos. Muito boa essa pista. Desde terça-feira na cidade, a Isabela mantém alta a expectativa. Ela se dedica aos treinos para melhorar a posição em relação ao ano passado, quando ficou com bronze. Tô dando umas voltas na fronteira pra pegar o ritmo da pista, as manobras, tudo. Mas eu tô treinando mais aqui a minha linha pra ficar mais instável mesmo. O campeonato que ocorre aqui no Na Lata, em Garopaba, neste sábado e domingo, é válido pela 2ª etapa do Catarinense de Bowl. No sábado, acontecerão as baterias eliminatórias e no domingo são esperadas as grandes finais de todas as 6 categorias. O bowl é uma modalidade que utiliza a velocidade, proporcionando voos altos e manobras bem planejadas. É que ele é tipo uma piscina, né? E o Na Lata ele é em especial porque ele é uma piscina funda e curta. Então assim, ó, tu desceu ali, tu já tem que saber o que tu vai fazer do outro lado, senão tu vai te dar mal. E a gente diz aqui, todo mundo, não só eu, como todo skatista fala, quem desce, quem dropou no Na Lata uma vez, dropa em qualquer lugar do mundo, que é a pista mais rápida que tem hoje é o Na Lata. Além de proporcionar um clima de competição para os amantes do esporte, o campeonato movimenta outros setores de forma indireta, como os comércios locais, restaurantes e pousadas. O Jorge trabalha em uma loja de skate e sentiu o aumento nas vendas. Influencia bastante, a galera também acaba vendo, acho que se espelhando muito no movimento que acaba acontecendo devido ao campeonato. E procurando, assim, aquela coisa, fica, nossa, como é que esse cara faz isso? Como é que aquilo dali tá acontecendo, né? Então as crianças, principalmente as crianças, são mais influenciadas e muitas vezes os adultos que já praticavam retornam, né, a praticar.
Então, realmente, eu acredito que tem uma influência também no movimento, até mesmo na questão do turismo. Tudo isso influencia, né? O campeonato traz essa parte. Apaixonado pela prática de esportes, este pai trouxe as filhas para participarem e acompanha os treinos de perto. Detalhes que mostram que o skate é capaz de unir familiares e amigos em um ambiente de manobras radicais. O skate é bem legal, né? Como qualquer outro esporte, acho que o esporte é muito bom para as crianças e o esporte, no caso do skate, foi o que engajou elas, o que elas gostam, sempre gostaram há anos e partiu delas quererem vir competir e participar do campeonato. Os benefícios de iniciativas como esta são inúmeros, por isso não se deve olhar para o esporte com preconceito e sim seguir incentivando os mais novos, promovendo benefícios para o corpo e a mente de crianças e adolescentes. O skate salvou minha vida. Eu gosto muito do skate. Gosto muito do estilo também, música, virada, muitas amizades boas. Tenho vários amigos e eu tô correndo com os meus amigos, né? O Henrique mesmo é um amigo meu. A gente sempre anda junto, tem vários aqui que são. A emoção é muito grande, é muita adrenalina e é isso. Skateboard na veia. Skateboard na veia! E a cidade de Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, está sediando a Vitrine Cultural e Gastronômica. É uma união entre atrações culturais e gastronomia. Dá até para aprender alguma coisa na cozinha. Um evento para curtir em família e aproveitar para se divertir e aprender. Essa é a Vitrine Cultural e Gastronômica. A Vitrine Cultural e Gastronômica, ele circula com esse tema de pensar sobre alimentação, né? Então, através do lúdico, no caso das peças, e da parte mais prática, no caso da gastronomia, né, das oficinas gastronômicas, está sendo trabalhado esse tema de alimentação, né, como lidar com o alimento. Então, o tema ele busca trazer essa reflexão, né, para o que a gente consome e que não é muito difícil melhorar esse consumo, né? Afinal de contas, é a nossa saúde o que a gente come. A vitrine conta com apresentações teatrais e atividades gastronômicas o dia todo no Parque Diamante. Acontece todos os dias, manhã, tarde e noite. Então a gente tem uma apresentação teatral às 10h30 da manhã, outras 15h, depois às 16h30 nós temos uma oficina Kids, que é a que está acontecendo agora, gastronômica no caso. Às 19 horas uma outra oficina gastronômica, voltada um pouco mais para o público juvenil e adulto. E às 20 horas, mais uma apresentação teatral. O Grupo Lúdicos participam com apresentações teatrais em 2 peças. Ambas contam de maneira extrovertida o hábito de uma alimentação saudável. O Histórias Através do Mundo, que conta com os Guardiões dos 4 Elementos, que tentam equilibrar todos os poderes da natureza, né? E nisso trazendo toda uma conscientização, perguntas para as crianças e maneiras de como a gente pode economizar todos os nossos recursos naturais da terra, controlar o desperdício de alimentos e também, claro, como se fazer uma alimentação saudável. Então a gente traz uma discussão, uma reflexão para as crianças de uma maneira super lúdica. É um musical, então tem trilhas originais da peça, então é muito, muito bacana. E temos também o Le Cirque do Puget, que é um espetáculo onde temos 2 palhaços, digamos assim, com um circo de pulgas, né? O maior e menor espetáculo do mundo. E onde nós temos o Gastão, que é um bon vivant, apaixonado pela arte francesa, e ele é todo inspirado na França, ele está ali treinando suas pulgas, que são acrobatas e tudo mais. Só que tem um grande problema no circo, onde uma das pulgas se revolta contra, e aí elas fazem uma greve e elas precisam conciliar sua paixão entre a gastronomia, né, a alimentação saudável, que o Gastão é totalmente desregrado na alimentação, e aí a pulga volta para a gente conversar como que ela vai unir essa paixão pelo circo e também da gastronomia, de uma forma muito cômica e muito divertida. As atividades gastronômicas contam com oficinas kids e workshops. Inclusive, as crianças podem interagir diretamente com a chefe. A gente tem o intuito aqui de mostrar um pouco da culinária afetiva e saudável, né? Nem tudo que a gente está disposto a comer ele é tão saudável assim, mas a gente trocando por algumas opções, a gente consegue ter uma alimentação bem regrada e também divertida. E esse é o nosso intuito hoje aqui com a oficina de cupcake com as crianças, que eles ficaram meio alucinados no começo, porque
Ninguém espera comer uma granola ou comer uma fruta num cupcake, né? Todo mundo espera o chocolate, o granulado e não coisas tão não habituais, né? E é isso que a gente tenta trazer hoje aqui. A Laura contou pra gente o que aprendeu. Ela falou que no cupcake tinha que ter uma fruta, senão não valia. E tu escolheu qual? Banana. Banana? E tu gostou do cupcake com banana? Sim. E tu vai fazer mais esse cupcake em casa? Acho que você vai me deixar. No workshop, a chefe Denise faz a apresentação da receita de um risoto de alcatra e queijo, que pode ser saudável. À noite nós vamos fazer um workshop, que é um método completamente diferente aqui das crianças. Lá não vai ter a participação do pessoal do público, mas a gente vai trazer o intuito de abrir menos pacotes. Essa é a nossa intenção aqui. Porque a alimentação saudável ela também se dá ao fato de tu não ter que abrir um pacote, pegar alguma coisa embutida ou processada, e sim fazer a sua própria comida. Então hoje à noite a gente vai tentar colocar essa ideiazinha, plantar pelo menos isso na cabeça do pessoal, trazendo esse prazer que é cozinhar para si. Né? Então a gente vai fazer um risoto de alcatra com bacon, bem gostoso, saudável também, por mais incrível que pareça, mas todo mundo vai gostar, eu acredito. O evento segue até a próxima sexta-feira, dia 28, e é aberto ao público e acontece de maneira gratuita no Parque Diamante, em Capivari de Baixo. A gente vai estar aqui toda semana, a programação detalhada ela está nas redes sociais, Facebook e Instagram, Vitrine Cultural e Gastronômica. Lá está detalhado, mas são 3 peças diferentes que acontecem nos horários, vai trocando, né? Então lá está detalhado quando que acontece cada peça, mas são 2 peças da CIA Lúdicos e uma peça da CIA Burucutu. E as oficinas gastronômicas, elas acontecem sempre no mesmo horário, né? Com a mesma chefe, com a chefe Denise, às 16h30 para as crianças e às 19h para esse público mais juvenil e adulto. Se pudesse, eu via todos os dias. Gostou bastante, então. Parabéns a Capivari de Baixo pelo incentivo cultural e gastronômico, principalmente se tratando de crianças. E essa edição chegou ao fim. Antes de encerrar, nós queremos saber de onde você nos assiste. Você pode mandar áudio, fotos, vídeos e mensagens de texto para o nosso WhatsApp. É bem fácil, basta escanear o QR Code que está aqui na sua tela. Você irá direto para o nosso WhatsApp ou você pode também anotar nosso número 48 99 16 56 593. Vou repetir, 48 991 656 93. Você que nos assiste pelo TMW Pix, CDN TV, NX Play ou Soul TV, queremos saber de onde você nos acompanha e você pode sair na tela da Pix TV para todo o Brasil. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.